Não é de hoje que bons jogos são lançados. A todo momento, grandes jogos são anunciados, jogados e depois descartados. Parece que não se fazem mais jogos como antigamente. São bem poucos os que realmente são bons atualmente. Pô, eu lembro bem de quando se reunia com os guri pra jogar um jogo de Dragon Ball, comer um pão com mortadela e tomar um Dolly. Era muita resenha. Mas todos esses games têm algo em comum. Eles saturaram ou estão saturando, por vários motivos, que iremos falar tudo nesse vídeo. Um dos grandes motivos para esquecermos os jogos é o avanço das tecnologias dos demais, trazendo novos temas e mecânicas para os jogos, como por exemplo o tão famoso Zelda, um dos pioneiros do mundo aberto, trazendo muitas novas mecânicas jamais vistas. Ou talvez Castlevania, um jogo que impactou tudo sobre os jogos do gênero Metroidvania. Então já deu para perceber que não compensava manter um jogo que não se adaptava com as novidades. Muitos pensariam que é só atualizar e que já resolveria, mas muitos desses jogos eram para consoles e eram disponíveis apenas por CDs e cartuchos, e não tinha como atualizar, então era mais fácil fazer uma continuação, assim abandonando seu antepassado. É claro que há casos que jogos antigos são melhores que os atuais. A ganância também afetou e ainda afeta grandes jogos e empresas. Aqui estamos mandando uma indireta direta para EA Sports, que destruíram Plantas vs Zombies, e para Supercell, com todos os seus jogos, que ao invés de melhorar o jogo trazendo igualdade e polir o jogo, pensam em apenas sugar o dinheiro de quem joga. Assim ficando difícil para quem não gasta competir com quem gasta, porque cria uma diferença descomunal na progressão. No caso do Clash Royale, isso é muito visível, sabe? E o jogo perdeu muita popularidade. A falta de atender a comunidade é a mesma coisa que cavar a própria cova, pois como irão manter um público se literalmente não ligam pra ele? Fire fez isso, cara, mas com o tempo eles aprenderam, porque meus amigos, eles conseguiram estragar uma parceria do Venom, trazendo um capacete de moto escroto e uma roupa que era um recolor, mas até que atualmente estão acertando bem nas parcerias. E também Hollow Knight Silksong, um jogo que nem lançou ainda, mas por falta de se comunicar com os fãs, fez com que o brilho desse jogo fosse se perdendo aos poucos. Mas calma lá, que quando esse jogo lançar eu tenho certeza que ele vai ganhar o The Games Awards. Não é mesmo, Astrobot? Calma, irmão, não é assim que fala. Uma jogabilidade enjoativa também faz com que jogos com potenciais gigantescos estragassem com o tempo. Caso claro do Minecraft, porque depois de você zerar ele umas 10 vezes e ver que já enjoou, você não tem mais recursos e fica preso apenas aos mods e aos servidores. E concordamos que de repetitivo já não basta a vida, não é verdade? Os grandes hypes muitas das vezes podem ajudar um jogo a crescer e entrar em ascensão, mas um jogo que acabou de entrar no mercado e já foi para os tops de linhas tendem a serem esquecidos muito rapidamente, como foi o caso da Among Us e do Fall Guys, pois o jogo depende inteiramente do seu hype para viverem. E depois que o pessoal foi perdendo o interesse, esses jogos entraram em declínio total, perdendo grande parte dos seus players. A comunidade tóxica afeta grande parte de todos os jogos, mas em maior parte você irá ver isso no LoL. Olha, esse jogo é muito bom, mas não dá pra jogar se você for iniciante. Senão os caras irão ficar te xingando de todos os palavrões possíveis, só porque você não entende uma frase nerd, no mínimo virgem demais, cara. A falta de atualização destrói um jogo inteiro sozinha. Sem ela não temos correções de bugs e erros, que é o caso de um dos maiores Battle Royales da época, o H1Z1, que fez ele aos poucos ser esquecido. Que quem vai querer jogar um jogo todo bugado e sem novidades? A estética de um jogo também faz muita diferença em questão de manter um público. Mesmo que antigamente a qualidade não era muito boa, mas para a época pode ter certeza que era, pois éramos felizes com pouco, e o pouco de hoje na época era muito.
mantendo você entretido com um mineirinho a 3 FPS, e ainda assim você olhava aquilo e dizia, isso sim é o futuro dos games. Todos os jogos irão sofrer alguma polêmica, que só basta os desenvolvedores e empresas não saberem lidar com isso que tudo vai dar errado. Só que tem casos que saem fora da curva, e é claro que isso afeta diretamente o jogo, que é o caso de Cube Penguin Brasil. Se você não sabe que polêmica é essa, é bem melhor você ficar sem saber. Agora, o maior motivo para todos os jogos aturarem está em você, eu, o seu amigo e em todos nós. Porque não importa o quanto o jogo seja bom, uma hora ou outra você vai querer jogar algo novo. Experimentar novos ares, isso é totalmente comum. Nada foi feito para durar para sempre. Bom, se você chegou até aqui, significa que você gostou do vídeo. Então faz um favorzinho aí pra mim. Se inscreve e deixa o like. Venha nos acompanhar, só que eu não recomendo vocês verem os últimos vídeos. Só os shorts. Os shorts eu recomendo. Bebe água.